E eu não sei se você tem reparado, mas até aqui, ao que nós temos estudado, nós vimos alguns perigos. Dois desses perigos que a gente vê, por exemplo, nesse salmo, que a gente vem aprendendo nesse salmo, são perigos que também são abordados por nós como vidas e como cristãos. E é importante nós atentarmos, porque isso também é um alerta para a nossa vida. Então nós estamos trazendo esse exemplo, por exemplo, do Salmo 23, das dificuldades e dos desafios de uma vida de uma ovelha, ou de um rebanho, e de como esse pastor ele lida com esse rebanho. Mas também esse é um exemplo de como nós enfrentamos os nossos problemas e as nossas dificuldades também nos dias de hoje. Porque as nossas dificuldades não acabaram. Ou as nossas dificuldades elas não acabam porque nós aprendemos o Salmo 23. Ou porque nós aprendemos da Bíblia. Pelo contrário, as nossas dificuldades elas continuam lá. Mas a forma como nós enfrentamos as nossas dificuldades é que é diferente. A mentalidade muda. O Espírito atuante de Deus na nossa vida, ele realmente provoca essa mudança em nós. E eu gostaria que já colocasse, eu não sei se o Neto, você pegou as imagens? Pegou? Já colocasse a primeira imagem. Nós falamos várias coisas, por exemplo, do cajado, os perigos internos, que uma ovelha, por exemplo, ela tem, que ela enfrenta, ataques diários, ou sejam, as estações do ano que a ovelha tem que enfrentar, o tempo, o terreno que a ovelha tem que enfrentar, os predadores e os parasitas, que são parasitas externos e que atacam a vida da ovelha. Assim como nós também temos os nossos problemas externos que nos atacam. Nós temos as nossas dificuldades, os nossos parasitas, os nossos tempos, os nossos predadores, os nossos inimigos, as tentações, as seduções, os enganos, as mentiras, as distrações, os desvios, e só Jesus pode nos proteger. Ou os perigos internos, por exemplo, doenças, parasitas agora que penetram dentro do nosso corpo, ou do corpo da ovelha, e dentro do nosso corpo também, da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. E aí, a gente acaba se desviando, a gente acaba saindo um pouco do track. Agora, tanto do perigo interno, ou como do perigo externo, há um perigo que ele ocorre em ambos os lados. Enquanto um do lado externo é predador, e ele não atua, na verdade, do lado interno, para a nossa vida existe um dos problemas que às vezes a gente não lida com ele. A ovelha ela tem um sério problema externo e internamente com ela própria. Ela tem problemas. Ela tem um problema com ela não consegue lidar. Por exemplo, ela às vezes quer sair do caminho, ela às vezes quer tomar os seus próprios caminhos, assim como nós muitas vezes queremos tomar os nossos próprios caminhos, as nossas próprias decisões e seguimos pelos nossos caminhos e pelos nossos perigos. E esse é um perigo que ela mesma causa para ela. Tanto externamente, porque ela se coloca em perigo externo, como internamente, que ela começa a permitir que a sua mente começa a pensar outras coisas, ou algo começa a entrar dentro do seu coração. Agora aqui no verso 6, que é o que nós vamos ler, tantos os estudiosos bíblicos, eles já não divergem mais em duas opiniões, todos agora bifurcam novamente para uma opinião, ou um cenário só. E esse cenário agora é o cenário do rebanho, é o cenário do pastor. Novamente, então estaremos falando desse cenário, que é o cenário de um pastor cuidando das suas ovelhas. E aqui é interessante, porque se a gente começa a olhar para esse texto, nós vemos Davi escrevendo, por exemplo, esse salmo, e a maioria dos estudiosos, eles acreditam também nisso, que Davi escreve esse salmo não no seu momento que ele é mais novo, mas no seu momento mais velho, em que ele já está passando, e provavelmente um dos momentos que talvez Davi poderia ter escrito, e eu fico sempre na minha mente pensando, poxa, quando é que um homem senta e consegue escrever algo de tamanha grandeza, que 3.000 anos depois, a gente continua falando dele? E a gente gasta 12 semanas, 13 semanas para falar de um salmo, e se deixasse ainda tinha mais semanas para fazer, mas não dá, porque tem o Natal agora, a gente tem que parar um pouco, mas eu fico imaginando Davi em seus momentos, por exemplo, quando ele está sofrendo porque o seu filho Absalão tomou o seu reinado.
E o seu filho Absalão não somente isso, mas fez a cabeça de muita gente dentro do reino. E também alguns do seu reino, que eram amigos dele, pessoas fiéis dele, viram para o lado de Absalão. E agora Davi, ele é obrigado a fugir, ele é obrigado a sair, ele é obrigado a ir para um momento de refugiado fora da sua pátria, habitando em cavernas, fugindo. E eu acredito que são nesses momentos da vida, quando eu faço as minhas meditações, por exemplo, para o Salmo, é que eu vejo Davi pegando a sua pena, pegando o seu pergaminho, ou o seu papiro, e ele começa a sentar, e ele começa a escrever, nesses momentos de dificuldade. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, como Roy falou, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E Davi, talvez lá sentado, ele continua escrevendo e dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam, Senhor. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo. O meu cálice, Senhor, transborda. E hoje o que nós estamos trabalhando, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Talvez hoje, ou talvez essa semana, ou talvez os últimos tempos, são os tempos que nós também poderíamos sentar e poderíamos escrever um salmo. Um salmo das nossas vidas, das nossas dificuldades, das nossas trajetórias, dos momentos, das dificuldades que a gente passa. E que a gente senta e olha e vê, e pega a caneta da nossa vida e começa a escrever algo para Deus. Quantas vezes nós temos sentado e nós temos tido esse momento com Deus, com essa grandeza que Davi teve, com essa maturidade que Davi teve diante de todos os problemas que ele tinha, de sentar e falar com Deus. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o que esse versículo, então, você vê que já tantos versículos, a gente extraiu tanta coisa interessante. Agora eu queria perguntar, você sabe o que é um redil? Ou você sabe o que é, tem na Bíblia, Bosra? Bosra? Não sabe? Não? Miqueias 2, 12 a 13, diz assim, no versículo 12, certamente eu ajuntei todos vocês na casa de Jacó, certamente congregarei o remanescente de Israel, e os porei todos juntos como ovelhas no aprisco. Algumas versões da Bosra, que é a palavra no hebraico. Então, eles transliteraram a palavra do hebraico para a língua portuguesa. E aí, as versões mais antigas, por exemplo, a Almeida Fiel, que é aquela Almeida bem antiga que a gente tem, a João Ferreira de Almeida, que acho que muita gente tinha na antiguidade, e eles utilizam algumas palavras. E é interessante que no Salmo 78, 70, 71 diz o seguinte: escolheu o servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, Israel, sua herança. Aprisco, redil, curral, bosra, são as palavras que definem este local na vida de uma ovelha. Eu queria que colocasse a outra imagem, ficar mais fácil agora para a gente entender. Sabia que redil fica difícil, né? Redil não faz parte do meu vocabulário. Talvez aprisco fica mais fácil para vocês, para entender. Bem, como funcionava? Como é que eram as coisas? Na vida de um pastor de ovelha é muito comum
não é pelo período, por exemplo, da estiagem, eles irem para viagens longas. Se você reparar ali em questão, no mapinha que eu coloquei ali, bem pequeno, mas dá para você ter uma ideia. O pastor, ele tinha que viajar longas distâncias, então, ali na região de Canaã, ali, saindo, por exemplo, de Jerusalém, e aí ele segue ali embaixo do deserto do Negueb, que era uma região bem árida, e alguns pastores moravam nessa parte de baixo. Agora, quando o pastor ele saía para ir para essas regiões, para essas longas jornadas, nos lugares em que ele ia e que ele ficava, ele montava. Lembra que eu cheguei até a comentar isso, ele sai antes preparando. Quem diz isso é Philip Keller. Ele diz que o pastor ele saía com antecedência a preparar, porque essa é uma das interpretações da questão da mesa, que ele saía para preparar o terreno. Então ele saía pelo caminho, vendo se tinha plantas venenosas, se tinha algum perigo para as ovelhas, se certificando o lugar que ele ia levar, porque provavelmente ele já sabia que todos os anos iria ter seca, e ele precisava percorrer longas distâncias, então ele não tinha como voltar. Não é como nós, pega o trem e volta para casa, não dá para fazer isso. Então ele ia com as suas ovelhas e passava o período que fosse necessário para sustentar suas ovelhas, porque se ele não fosse, as ovelhas morriam. E indo para esses lugares, o pastor não ficava em campo aberto, não ficava exposto, ele levava as ovelhas para ter ali, para elas poderem comer, não é? Para elas poderem se alimentar. Porém, ele tinha que arrumar um lugar, ele descansava, ele levava as ovelhas para um repouso e um lugar que fosse seguro. Em algumas regiões, tá, você vai ver vários tipos de aprisco. Alguns mais caseiros, que era mais perto da região que eles ficavam, que são apriscos mais ou menos como esse. Aqui mais ou menos para o norte da África, eles utilizam. Aqui são bem comuns na região deles. Ok? Só que eu queria que colocasse o outro agora. Estes são os apriscos, provavelmente, que Davi, era onde Davi levava, era o que os homens utilizavam na época. Eles levavam, então, suas ovelhas para esses locais, para protegê-las de vários perigos que as ovelhas tinham. E é interessante que, como lá nesta região eles não tinham muita madeira, eles não tinham muitas árvores, então eles tinham pequenos arbustos, então construir de madeira era uma coisa que para a região é escassa. Quem já foi para Israel, ou quem já foi para algumas ilhas que têm o mesmo terreno de Israel, por exemplo, Creta, Chipre, você vai ver que o terreno é um terreno de muita pedra. O que não falta nesse terreno é pedra. Então eles pegam estas pedras, eles começam a juntar uma após as outras e vão fechando ou esses quadrados, esses círculos, para que eles possam então colocar as ovelhas durante os períodos em que eles vão para descansar. A imagem número 4 agora, para ficar mais fácil e entender melhor. Os apriscos que eles utilizavam, que são vários exemplos que a gente tem, podem ser assim, ou podem ser apriscos daquele jeito, por exemplo, onde eles utilizam uma caverna já pronta, onde ali eles colocam as ovelhas, e às vezes durante o dia elas podem ter um pouco de refrigério dentro da sua caverninha, ou do seu aprisco, do seu redil, como eu já falei, por causa do ar fresco. Agora, dentro desse contexto, por que eu trago as imagens? Porque fica fácil depois para mim desenvolver a minha ideia. Dentro desse contexto de pastor e rebanho, no final do dia, quando terminava, então deu para entender que ele tem que ir longe, não dá para voltar. Então são quilômetros de distância, a gente viu na Bíblia, a gente até outro dia estava lendo sobre isso, que eles iam 100 quilômetros de distância. Quando José vai procurar os seus irmãos, ele anda 80 quilômetros até uma cidade, lá ele pergunta, você não sabe onde estão meus irmãos? E ainda anda mais 20 e tantos quilômetros para chegar onde os irmãos estavam, que é onde os irmãos tramam toda aquela situação para colocar ele dentro de um poço. A gente conhece bem essa história, mas é longe, leva dias para chegar até onde eles querem. Agora, o pastor está nesse lugar, sozinho. E vai chegando a penumbra da noite, está chegando o final do dia, e ele precisa então pegar a sua ovelha. E é interessante que quando começa a chegar a penumbra da noite, que não é só no vale da sombra da morte, mas na penumbra da noite,
A impressão que a gente tem quando a gente vive períodos escuros na nossa vida, ou até quando nós estamos olhando para esse contexto, é que está todo mundo nos perseguindo. O inimigo pode vir de qualquer lado. Qualquer lugar que eu olhar pode vir o inimigo, porque o momento que eu estou vivendo é um momento de penumbra, é um momento escuro, é um momento que eu não estou enxergando direito. E o pastor então, ele pega o seu rebanho, porque esse período da noite era um dos períodos mais perigosos para ataque de predadores. E aí o pastor então, quando chega ao final do dia, ao cair da noite, quando está caindo a noite, ele pega o seu rebanho, um rebanho cansado, um rebanho com problemas às vezes, porque as ovelhas se machucam, algumas ovelhas vão ficando para trás, e esse pastor, ele tem que lidar com todas essas ovelhas. Com esse rebanho, dependendo do número que ele tinha, 20, 30, 100 ovelhas. Mas ele tinha que lidar com todas elas, e nem todas elas estavam bem. E ele precisava levar essas ovelhas para onde? Para o aprisco. Para um lugar onde elas pudessem estar seguras. E não só isso, um lugar onde ele pudesse controlar, onde ele pudesse guardar, onde ele pudesse colocá-las em segurança. Eu não sei por que falou tanto hoje de Salmo 84 e não sei nem por que a gente está entrando nisso. Mas eu vejo a casa de Deus como um lugar de segurança. Eu vejo a casa de Deus um lugar onde a gente para exclusivamente para ouvir a palavra de Deus. Eu vejo a casa de Deus um aprisco de Deus na vida de muita gente. Eu vejo a casa de Deus um aprisco para a minha vida e um aprisco para a vida dos meus filhos também. São muitas as lições que a gente aprende. Agora, havia um inimigo particular da ovelha, que esse inimigo dela é perigosíssimo. E na Bíblia cita-se várias vezes esse inimigo. Você sabe qual que é? A gente já falou sobre ele. Quem? Quem? Lobo. E o lobo, ele exatamente anda assim. Ele fica de longe observando para ver qual é a presa mais fácil para ele pegar, abocanhar e levar essa ovelha. Então, se o pastor, ele estivesse sozinho, ou ele não tivesse um cão com ele, porque se você pensa que não existia cão também naquela época, só você ir em Jó, e você vai ver que no livro de Jó, que é considerado o livro mais antigo da Bíblia, fala de cães, que acompanhavam o pastor, eram cães de pastor. Existia naquela época, muitos pastores utilizavam, e hoje eles ainda utilizam os cães. Mas se o pastor que estava indo, ele não tinha um animal, ou ele não tinha um ajudante, que também às vezes ele tinha um ajudante, o que o pastor fazia? Ele indo a caminho, ele sabia que as ovelhas, elas seguem um pouco do cheiro dela, elas sabem o caminho que elas estão indo, quando esse caminho é feito muitas vezes. Então, quando eles estão indo por esse lugar, elas já sabiam mais ou menos a direção. O pastor, ele se posiciona quando é terreno aberto aonde? Na frente, lembra que eu falei? Aí ele passa agora para a parte de trás. E ele começa então a observar à medida que as ovelhas estão andando, à medida que as ovelhas estão indo. Agora, entendeu o quadro aqui, até aqui? Agora então a gente pode falar, certamente, com olho nesse quadro, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Algumas versões dão todos os dias. Davi, ele sabe que o perigo das suas ovelhas, porque ele é um bom pastor, e ele entende que ele sabia que era necessário ele ter esse cuidado, porque os predadores iriam seguir as suas ovelhas, mas aqui Davi, ele não está falando que predador está seguindo mais as ovelhas. O que ele diz que seguem as ovelhas agora? A bondade e a misericórdia do Senhor. E o pastor, ele se posicionava no lugar certo, no local certo, na cobertura certa para a vida das ovelhas, porque ele sabia dos perigos que haviam para que pudesse mantê-las em vida e segurança. Então, quando as ovelhas se dirigiam, por exemplo, para o curral, as ovelhas, conhecendo o caminho, então ele se certificava de cada uma. Agora, para a gente entender, eu separei 3 palavras que para mim são importantes nesse texto, para nos dar uma compreensão melhor. Vamos lá. Certamente que há
Grava. Bondade. E vou falar as 3 palavras. Bondade, presta atenção. Misericórdia seguirão. Eu vou falar dessas 3 palavras. Primeiro, bondade. O que significa essa bondade? O que Davi está querendo dizer? Essa palavra no hebraico, que é tov, significa bom, significa prazeroso, significa agradável. É a mesma coisa que a Bíblia descreve. Lembra lá em Gênesis. Sabe quando essa palavra é usada? Lembra lá em Gênesis, quando Deus está criando as coisas. E ele diz assim, e viu Deus que era bom. Então ele usa essa palavra, tov. E viu Deus que era bom. E então nós vamos por Gênesis 1, você vai ver Deus fazendo as coisas e ele vê do que é agradável. É bom. Depois você vai para Gênesis 2 e você vê que Deus ele diz assim, quando ele vê o homem sozinho, não é bom, não é agradável, não é legal que o homem esteja só. E aí Deus vai e faz uma companheira para o homem. Aí, no capítulo 3, acontece a queda da mulher e do homem. O bom, a bondade de Deus, de certa forma, esse agradável, esse relacionamento que Deus falava que é bom, se quebra. Essa junção, essa conexão com Deus por causa do inimigo, por causa do pecado, por causa do diabo, esse relacionamento com Deus, ele se quebra. O bom, então, já não é tão bom. Agora, nós vendo aqui o que nós estamos vendo, por exemplo, no Salmo 23, na questão, por exemplo, desta bondade que segue as ovelhas, mesmo sendo num ambiente, por exemplo, de vales, de clima, de predadores, a bondade de Deus vai ecoando por anos e anos, como eu já disse, 3.000 anos depois desse salmo ter sido escrito, a gente consegue entender que essa bondade de Deus, ela volta, e Davi ele percebe que independente do pecado, independente de tudo, o que interessa para ele é essa bondade de Deus, ele está dentro do que é bom. Desse relacionamento com Deus, porque é bom. Porque independente das dificuldades da nossa vida, o final é bom. Deus, no final, crava as coisas com a sua assinatura, porque é bom. Mas no decorrer da nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes as coisas não são boas, mas Davi entende certamente que há bondade de Deus. Segunda palavra, e há misericórdia. Misericórdia no hebraico aqui, porque dá para entender um pouco mais profundo. Hesed significa favor, benevolência, beleza, boa ação, bem-aventurado. Você já sabe o que é isso, quando a bênção de Deus se estende sobre a pessoa. Aquele que Deus estende, não é, sobre ele. E a tradução ainda, mesmo eu colocando tudo isso que eu falei para você da tradução, para mim ainda não é o suficiente para descrever o que é misericórdia. O que é o que Davi está querendo dizer, porque a tradução não vai dizer só nessa questão de favor, benevolência, beleza, boa ação, do que Deus faz para a gente. E é interessante que Rudolf Bultmann, que é um teólogo alemão, ele diz o seguinte, ele é luterano e ele faz a seguinte, era luterano, porque já faleceu há alguns anos, ele diz o seguinte, no Antigo Testamento, a bondade, ou resed, né, que eles falam, ela significa uma atitude do homem ou Deus no qual se tem um relacionamento mútuo. Então esse relacionamento é um para com o outro. E esta é uma atitude na qual se espera um do outro no relacionamento e um se compromete com o outro no que tem que fazer. E ele diz, por outro lado também, essa palavra ela pode significar ou indica a ajuda ou a bondade ou a graça de um ser superior, ou seja, de Deus a quem ele se refere. E ele continua dizendo, o significado para ele de bondade aqui, ela pode flutuar entre
A aliança da fidelidade de Deus, do compromisso e do dever dele, entre a bondade, ou seja, o amor dele, e uma palavra maravilhosa que é a sua graça. Não é somente o meu relacionamento, a minha fidelidade ou o meu compromisso porque eu tenho obrigação, mas eu faço isso porque eu recebi de Deus o que no meu relacionamento com Ele? A graça de Deus. E essa graça, ela é uma graça imerecida. Kenneth Bailey, que é um outro ator do que nós estamos trabalhando, que fala do bom pastor, ele diz o seguinte: neste caso, no verso 6, ou versículo 6 do Salmo 23, Davi mostra afirmar que é exatamente isso que ele vive e o que ele experimenta na sua vida. Ele vive essa bondade de Deus no relacionamento, independente de todos o quê? Seus medos, suas falhas, de perigos pelos quais ele passou, sendo no vale da sombra da morte ou numa mesa perante os inimigos dele. E aqui Davi, não é? Ele está atento que seja na sua frente, seja ao seu redor, seja atrás dele, Deus está cuidando com a sua maravilhosa graça e o seu imenso amor. E Davi tem plena certeza de que ele não merece tudo isso, mas Deus me amou mesmo assim. E essa bondade que Davi então está falando, é a mesma palavra que é usada e é tema de um livro bem interessante, pequenininho para você ler e muito gostoso de ler, o livro de Ruth. Ruth, ela acaba sendo resgatada, porque ela acaba perdendo o seu marido, lembra da história de Naomi e de Ruth? O tema central desse livro é esta palavra, bondade de Deus, esse amor de Deus, esse amor grandioso, sem medidas de Deus, e resgata a nossa vida, mesmo eu não sendo merecedor. Aonde Boaz, talvez você conhece bem essa história, aonde Boaz, que era um parente próximo, e vê uma viúva e duas viúvas, né, chegando na cidade sem nada, sem dinheiro, sem absolutamente nada, nem merecendo mais nada, porque elas se consideram, a própria Noemi falava, não me considero digna de mais nada, porque eles tinham ido morar em outra terra, e eles voltam então, sem absolutamente nada. E quando Boaz vê esse quadro, ele sente essa compaixão e ele quer resolver esse problema. Só que havia um outro homem na frente de Boaz, na linha da família, para resgatar Ruth. E aí Boaz então vai até esse homem e fala, ó, é assim, assim, mas veja uma coisa, se você for resgatar Ruth, você tem que levar a sogra de pacote junto. E aí o outro homem fala, ó, não dá não, eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muitos problemas para resolver, a minha vida está complicada, a minha situação está difícil, ó, eu não quero. Aí ele fala, você não quer mesmo? Tem certeza? Aquilo que você não quer, eu quero. Aí ele arranca a sandália, porque eles faziam a troca da sandália, que era firmar acordo cultural, e ele faz o quê? Ele toma e paga o resgate pela vida de Ruth. O que Davi está falando dessa misericórdia é exatamente essa palavra. Deus toma por resgate, por misericórdia, não é porque a gente merece. A bondade de Deus vem sobre a minha vida não é porque eu mereço, mas é porque Ele me ama. É porque Ele tem um cuidado especial por mim. Agora, nós olhando, por exemplo, essas duas passagens, e é até interessante, porque se a gente olha a história, por exemplo, de Ruth, você sabe quem é o filho que vai nascer de Boaz e Ruth? Como é que chama o filho de Boaz e Ruth? Sabe? Obed. Quem era Obed? Era pai de Jessé. Quem era Jessé? Entende? Davi sabia muito bem, de experiência, de olhar. Irmãos, por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque Deus traz à memória o verdadeiro firmamento da aliança que nós temos com Ele. Quando nós estamos firmados em Deus, o momento pode ser crítico, meu filho pode estar me perseguindo, a situação pode estar, tomaram o meu reino, eu não tenho mais para onde ir, mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus,
jamais me abandonam. E agora, a terceira palavra. Eu vou ler só um versículo aqui para vocês. Salmo 139, 5 diz, e 6, tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento, para mim é maravilhoso demais, Davi diz. E sobre modo elevado, que eu não consigo sequer atingir. E a terceira palavra, então eu tenho bondade, que deu para entender bem a bondade que ele está falando, não é qualquer bondade, não é favor ou um simples amor, mas os autores aqui que discutem a Bíblia, eles dizem que é amor da aliança profunda de Deus para com o ser humano. O ser humano caído, um ser humano falho, mas esse amor de Deus não tem limites. Agora, seguirão. Essa palavra significa, na verdade, não é seguir, mas é perseguir. Então, certamente que a bondade, esse amor de Deus grandioso, essa graça de Deus e essa misericórdia que é imerecida, que eu não mereço, mas Deus faz mesmo assim porque Ele me ama, me perseguem. E geralmente é interessante porque essa palavra ela não é muito conectada ou usada até na Bíblia para se referir a coisa boa. Porque perseguição quem faz são os inimigos. São as pessoas que querem o mal, são as pessoas que não querem o nosso bem. Mas aqui neste caso, Davi utiliza esse mesmo termo para dizer o quê? Que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, elas me perseguem de um sentido positivo. Elas não abrem mão de mim, elas vão atrás de mim. Ele tem plena certeza disso. A Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, ele diz o seguinte: a tua bondade e o teu amor correm atrás de mim todos os dias de minha vida, e assim vou me sentir em casa no templo de Deus, olha, no templo de Deus, e por todo o tempo que eu viver. Geralmente, quando nós vemos um simples versículo assim, a gente passa por cima e a gente não vê a grandeza daquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer da nossa vida, aquilo que a gente pode, porque não é só o que Deus quer, mas aquilo que eu posso experimentar de Deus. Porque quando eu chego para Deus e eu tomo esse conhecimento de Deus e eu coloco a minha vida no Senhor, eu falo, Senhor, eu quero ter essa experiência contigo. E a Bíblia diz que o Senhor não desampara quem pede. O Senhor não desampara aquele que chega à presença de Deus e pede para que o Senhor realmente dê novas experiências com eles. Irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas com muitas bagagens. Bagagens ruins de problemas e até conhecimento bíblico. Mas estão, muitas vezes, vazias de experiências com Deus. E a experiência com Deus, ela continua existindo, ainda em nosso tempo. E eu digo ainda mais em nosso tempo, porque agora o Espírito Santo de Deus, ele habita em cada coração, habita em cada vida. E como eu tenho vivido essa experiência com Deus. E se aqui hoje abrimos o culto lendo um Salmo 84, e fomos para o momento da oferta lendo o mesmo Salmo 84, eu agora vou ler um Salmo diferente, que é o que eu acabei de ler, que é o Salmo 139, mas eu não vou ler simplesmente, eu vou cantar uma música para vocês, no gogó aqui mesmo, e talvez você vai lembrar uma música de 1995 do Grupo Prisma. E a música ela diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Para onde eu irei do teu Espírito?
E para onde fugirei da tua face? E se tomar as asas da alva e habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me susterá, tua destra me susterá. A segunda parte diz assim: se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais para ti, Deus. Noite brilha como um dia. Se tomar as asas da alva e habitar os extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. A outra parte: tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer, te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. E se tomar as asas da alva e se habitar os extremos do mar, seja o lugar que eu for, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Essa é a graça profunda de Deus, irmãos. É algo que é meio inexplicável, mas só quem passa por esses momentos e vive essas experiências pode saber do cuidado do pastor. E esse cuidado, ele é disponível para todos nós. Independente da nossa dificuldade, independente dos problemas, se você chora, se você está triste ou se você está alegre, a graça de Deus, a misericórdia de Deus continua sobre a sua vida. E como eu tenho me comportado para com Deus diante de todas essas experiências, como eu tenho me comportado no meu relacionamento com Deus, porque a misericórdia do Senhor, a sua bondade, elas me perseguem todos os dias. E como eu tenho reagido para com Deus? Qual tem sido o meu posicionamento? O posicionamento de Deus ficou bem claro? É bem claro qual é o posicionamento de Deus e Davi sabe bem disso. Que ele, como pastor e como um bom pastor, independente se sua ovelha está indo bem ou está indo mal, ele continua cuidando. Que nós possamos aprender essas lições. Mas não só aprender, como eu disse no começo, nós possamos aplicar essas lições na nossa vida. Possamos viver essas lições na nossa vida. Feche os teus olhos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Porque, Deus, o Senhor conhece o nosso coração tão bem, o Senhor conhece a nossa vida tão bem, Deus. E que o Teu Espírito Santo fale conosco, trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa vida, mudando aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Pai, que o Senhor nos acorde também, Deus, para ver quantas promessas e quantas bênçãos nós temos do Senhor na nossa vida. Nos faça entender esse cuidado que Davi ele mostra nesse quadro e nesse cenário de pastor e suas ovelhas.
mas que para Davi tem um cenário especial e espiritual para a sua vida também. Um homem que serviu ao Senhor, teve as suas falhas, teve os seus problemas, mas na qual, Senhor, nós aprendemos tremendamente muitas lições aqui, Deus. Continua nos ensinando, continua nos ajudando, Deus. Continua, Pai, incomodando o nosso coração para que nós possamos melhorar, Deus. Possamos caminhar e possamos aprender, Deus. No nome de Jesus eu te peço por cada vida, por cada irmão, Senhor. Pai, que nós possamos ter mais qualidade, Senhor, nos nossos momentos contigo, nas nossas orações, Deus. Nós possamos, Senhor, andar melhor, Senhor, na nossa responsabilidade com o Senhor, Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que a responsabilidade é somente a responsabilidade que a gente tem com a igreja. Não, Deus. A igreja faz parte dessa responsabilidade. Mas são tantas coisas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor confia os nossos filhos, Senhor, para nós, Deus. Dentro das nossas limitações e das nossas falhas. E dessa mesma forma, Deus, nós queremos confiar também os nossos filhos ao Senhor. Porque o mesmo lobo, ou a mesma, Senhor, os mesmos predadores que me cercam, Deus, são os mesmos predadores que estão à espreita também para pegar os meus filhos. Para pegar, Senhor, a minha família. Para pegar os meus amigos. Deus, eu quero te pedir, Deus, que através da minha vida, através da vida da tua igreja, dos meus irmãos, Senhor, nós possamos entender e nós possamos nos posicionar melhor. Nos ajuda, Senhor. Trabalha em nosso coração. Trabalha no nosso temor, Senhor. Trabalha, Senhor, na nossa responsabilidade. Espírito Santo de Deus, que nós possamos meditar na sua palavra. Ao sair daqui, nós possamos ir para a nossa casa. À noite, traz e incomoda, sim, Deus, para o nosso crescimento espiritual. Para que nós, Senhor, no momento da nossa dificuldade, nos momentos das nossas baixas, nos momentos das nossas tristezas, nós possamos, Senhor, nos lembrar de Davi como um servo de Deus. E nos lembrar da promessa, Senhor, que ele era bem consciente que ele tinha de ti, Deus. E essa mesma promessa nós temos também, do seu cuidado, do seu amor e do seu pastoreio, Deus. Cuida, Senhor, dos casamentos dessa igreja. Cuida dos relacionamentos dessa igreja. Cuida, Senhor, de cada filho, de cada adolescente nesta igreja, Senhor. Cuida, Senhor, de nós, Deus, que estamos aqui, Senhor, ouvindo as nossas, Pai, ouvindo a sua palavra e, Senhor, entregando os nossos corações ao Senhor. Cuida de nós, Deus. Trabalha, Senhor. Trabalha, Deus. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém, Jesus. Amém.